Marília, tem uma fala que é até do Lula, né? Que eu vou deixar você responder, que você é uma economista, você manja muito do assunto. Ele falou assim, por que o Bolsonaro não faz um alargamento da base monetária, imprime mais dinheiro? Ele resolveria todos esses problemas, tantos trilhões lá, ele falou. Por que isso daí não dá certo? Não dá certo. Aliás, a gente fez muito isso no passado. Uma das causas da hiperinflação no passado, aliás, a principal causa, é que o Banco Central ficava imprimindo dinheiro. Imagina, você tem aqui esse copo, né? E você quer vender esse copo, você é o produtor de copo e você consegue fazer 10 copos por mês, porque você tem uma máquina lá que faz copo, tem o seu artesão e você consegue produzir 10 copos por mês. E tem 10 pessoas na nossa economia e cada uma demanda um copo, né? Legal. Tá? Cada uma tem dinheiro suficiente. É uma demanda ok aí. Para comprar um copo. Então, perfeito, estamos em equilíbrio. Você vende 10 copos para mim, eu tenho os 10 reais aqui para comprar esse copo, todo mundo tem, e a gente compra e estamos em equilíbrio, estamos felizes. De repente, o governo pega mais 10 reais e dá na mão de todo o mercado consumidor, né? Então, dá aqui na mão das pessoas. Eu sou uma consumidora de copos, é isso que eu vou fazer. Então agora, ao invés de 10 reais, eu tenho 20 reais. O que eu vou fazer? Eu vou falar pra você, eu quero 2 copos, ao invés de 1. E todo mundo vai virar pra mim e vai falar assim, vai virar pra você e vai falar assim, eu quero 2 copos. Aí, você só consegue produzir 10 copos por mês. Você vai falar assim, não, 2 copos eu não consigo. Tá muito? Tá muito. Aí eu falo assim pra você, não, faz o seguinte, o copo que você ia vender pra eles 2, vende pra mim, ao invés de te pagar 10, eu te pago 12. Então, a própria demanda começa a pressionar a oferta, porque tem mais dinheiro em circulação, né? Então, começa a pressionar e os preços sobem. Então, você imprimir dinheiro, se você não muda a produtividade da economia, se você não faz os artesãos, os produtores, as indústrias produzirem o dobro daquilo que elas produzem, você só jogar o dobro de dinheiro vai tornar todos os produtos dessa economia mais caros. O dobro de mais caros. Só isso que vai acontecer. Vai demorar um tempinho, mas vai acontecer. E esse dinheiro a mais na economia, se não muda a produtividade das pessoas, ele vai se propagar. Então, assim, não por outro motivo, na época de impressão de dinheiro no passado, tivemos hiperinflação. Inclusive, não sei se a maioria das pessoas que assiste o podcast passou por isso, né? Era uma loucura. Você chegava de manhã no supermercado e à noite os preços mudavam de manhã para noite. Passava uma pessoa etiquetando, né? Etiquetando todos os produtos, tudo de novo. Meu pai falava que ele recebia o salário e já saía correndo para comprar comida. Porque às vezes já mudava o preço ali. No mesmo dia. Por que fizeram freezer? Né? Assim, você chega na casa de um americano, ele não tem freezer. O brasileiro tem freezer, né? Por quê? Verdade, porque ele saía lá, pegava, comprava carne, comprava os alimentos e estocava no freezer no máximo que ele conseguia para dar tempo de durar por mais tempo até ele ter que ir no supermercado de novo. Um gringo chegou aqui e falou assim, nossa, eu achei engraçado que vocês fazem compra do mês, né? O brasileiro tem essa coisa de fazer a compra do mês. O gringo pensa hoje, tô precisando disso, vai lá no supermercado e compra. A gente não, né? A gente não tem, a gente faz a compra do mês porque a gente tem inflação. Então, assim, a inflação, ela corrói principalmente o salário dos menos favorecidos, né? Que são aqueles que gastam mais com alimentação, aqueles que não poupam, né? Então a inflação corrói pra caramba. Pô, você viu agora o preço dos alimentos subiu pra caramba durante a pandemia. Quem foi o mais prejudicado com a inflação? É o pobre, com certeza. Né? O rico tá investido. O rico tá investido em títulos aí que rendem IPCA mais alguma coisa. O rico transforma o dinheiro dele. Agora o pobre é quem realmente se prejudica com a inflação. Então você cuidar da inflação é a maior arma social que um país tem contra a pobreza. É número 1, 2 e 3. Controle da inflação. É o que mais vai ajudar as pessoas menos favorecidas. Né? Exatamente. E as pessoas não têm essa consciência. Essa noção, né? Porque realmente, eu fui no mercado esses dias aí, eu levei um susto, Marília. Que eu compro café, gente, quando eu compro, sei lá, uns 3 quilos, então dura bastante lá em casa. Então eu compro um mês, uns 2 meses sim, uns 2 meses não. Aí a última vez que eu paguei, se eu não me engano, foi 10 reais. E eu fui ver, tava 16 reais. E eu olhei e falei, mano, absurdo.
Porque isso daí é uma coisa que eu sempre olho lá e eu compro, né? Uhum. Eu olhei e falei, aumentou muito em Muito. coisa de pouco tempo. Não, imagina, eu tenho 5 crianças lá em casa, né? Nossa, você... E tem uns pequenininhos, então eles usam fralda, lencinho, Não, essas coisas. não, já ou não. Aham. Nossa, gente, foi uma desgraça. E pior que é muito caro, Meu né? supermercado foi uma desgraça. Quando- Nossa, eu gasto quase 4 mil reais com o supermercado. Isso, e só os pequenininhos que gastam muita coisa, né? Muito. Eu tava vendo lá, esses dias eu fui no mercado, até postei, mostrei pra gente, né? Eu falei, quanto que deu essa compra aqui, né? Que aí eu, minha esposa e a bebezinha. Aí um amigo meu pegou e falou assim, R$ 200 morre só nas latas de NAN da Laura. É, mas é isso mesmo. O pequenininho, ele gasta muito, porque é fralda, é lata de leite, Leite, em pó, lencinho, né? lencinho, aí tem as pomadinhas, é uma loucura. Não, e pior que é mesmo. E lava muita roupa dele, né? Porque Nossa, ele toda hora. se suja o tempo todo. Toda hora. E esses produtos também de É muito limpeza, caro, é um de absurdo, né? Oma, essas coisas, pelo amor de Deus, é muito caro. E, O ó, que mais gasta lá em casa é produto de limpeza. Por Mas causa dos pequenininhos. E eu acho que é toda casa, quer ver? Quem tá acompanhando a gente aqui, comenta qual o produto que você mais gasta na sua residência. Boa. E eu acho que é o produto de limpeza mesmo. Uhum. Porque eu tava fazendo, a minha esposa, De ela fala assim, lavanderia. ó, hoje vai dar caro. Eu falo, por que, amor? Ah, porque hoje a gente vai comprar produto de limpeza. É. Que aí compra, sei lá, igual, tem aquele Downy pra criança, tem tal coisa, Cândida, e tem aqueles produtos muito caros mesmo, né? Pro pequenininho você tem que comprar sabão um em pó de especial. coco. Pros outros pode comprar o sabão em pó normal. Aí tem o amaciante. Maciante, que é muito caro. Nossa, é impressionante isso E tudo. você só vai ter noção disso daí, você que é jovem e tá acompanhando a gente. Felipe também, que não é dono de casa, né, Felipe? Você é dono de casa? Você pode falar que tá aí já tá funcionando. Como se diz, ele não tem noção ainda. É. O jovem que investe hoje, se você mora na casa dos seus pais, você tem que levantar as mãos pro céu, que você tem um poder de construção de patrimônio agora mesmo. muito grande, porque depois que você começa a ter que pagar aluguel, ter que pagar... Não, e aluguel foi um problema também, né? Porque o IGPM Muito. subiu 30%. Aí, quem tem contrato de aluguel geralmente é reajustado pelo IGPM. Foi um problema isso esse ano. Foi um problema. E qual a dica você daria para a pessoa que tem o imóvel atrelado ao IGPM? Não, se aluga assim. imóvel, eu acho que você tem que negociar com o seu... como é que chama isso, né? Ou com o cara que aluga o imóvel para você, você tem que falar assim, ó, não dá. Se você quiser reajustar 30%, eu vou sair. Eu fiz isso daí, né? Muita gente fez. Eu peguei e mandei uma carta mesmo pra imobiliária lá. Eu falei, ó, os condomínios aqui próximo tá mais ou menos nesse preço. Uhum. Eu tô pagando isso. Não seria mais adequado vocês mudar, né, a taxa aí. Aí colocaram uma taxa baixinha lá e foi readequado. O nosso reajuste também legal. da empresa foi isso. Ele falou assim, ó, não vou reajustar pelo IGPM, porque não faz sentido, então a gente pode escolher o IPCA. A gente falou, tá bom. É mais real, né? Eu acho que eles já deviam mudar essa história do IGPM, porque o IGPM, ele é mais ligado ao custos de construção, mas não tem nada a ver com aluguel. Quer dizer, por que os aluguéis têm que ser reajustados? Já tá construído. Já tá construída? Exatamente, né? Tipo, não é que o custo de você, sei lá, de manutenção, mas mesmo assim é tão baixo. Não... Essa é uma herança terrível que a gente tem no Brasil, que são vários gatilhos de legislação, né? Para você reajustar os preços. Por exemplo, a nossa inflação tinha caído para deflação durante a crise. Se você não tivesse gatilhos, fica muito mais difícil você perpetuar um cenário inflacionário se os contratos não são reajustados. Agora, no Brasil, todos os contratos têm reajuste pela inflação. É uma loucura isso. Sendo que você vai nos Estados Unidos, você vai em outros lugares, nenhum contrato tem reajuste de preço, porque os preços lá são meio que estáveis, né? Sim. Por vários anos. Então, isso é uma coisa ruim, nossa, e que dificulta cada vez mais que a gente tenha inflação baixa no futuro. Mas a gente tem, igual você falou, né? Vários gatilhos que vêm, parece que só prejudica quem mora, né, aqui e tal. Não, e prejudica sempre a o classe menos favorecido. mais baixa,
Sempre menos O cara que tem um imóvel e que aluga o imóvel tá protegido contra a inflação, porque ele repassa a inflação no contrato. E quem aluga o imóvel trabalha, né? Tem um salário super apertado e aluga o imóvel. Aí já fica bem, né, bem complicado pra pessoa. Aí a pessoa levou uma tungada no imóvel, levou uma tungada no supermercado. Fica difícil. Fica muito difícil. Igual uma vez eu vi o Murilo discutindo, brigando com o pessoal no Twitter, Marília. Ele falou assim, o problema não é a pobreza, é a pobreza, né, a desigualdade. Ele falou que o problema é a pobreza mesmo, a pessoa não ter dinheiro para comer, né? Porque a desigualdade sempre vai existir aquele cara que tem muita grana. Não, se você pensar bem, se a classe menos favorecida tivesse uma renda média de 10 mil reais por mês, não seria maravilhoso? E pra quem tem mais dinheiro seria muito melhor, mas né? tem alguém que tem 1 bilhão por mês, tudo bem, ué, não tem problema. Se quem tem menos tivesse dinheiro suficiente para ter uma vida digna, tá ótimo. O problema é, às vezes você tem uma renda, uma desigualdade nula, por exemplo, no socialismo, você tem uma desigualdade nula, mas todo mundo muito pobre. Todo mundo é tipo... Né? Então, assim, também não adianta. Então, o problema em si não é a desigualdade se o pessoal da ponta de baixo tem uma condição... Ok, né? Ok. Mas não é o nosso caso no Brasil. No nosso caso, a gente tem os dois. A gente tem a desigualdade e o pessoal de baixa renda é muito necessitado. Então, a gente tem que resolver esses dois problemas. Na verdade, a gente tem que resolver o problema da pobreza, né? Esse é o principal problema a ser atacado. E como você ataca esse problema? Com oportunidades iguais. Então, assim, como é que uma pessoa vai vir de baixo e triunfar? Ela precisa de educação de qualidade, ela precisa de saúde, ela precisa de uma rede de apoio, por exemplo, as mães, né? Sim. Como é que você vai deixar o seu filho na creche para poder ir trabalhar? É um problema real. Muito real. Então, assim, aí você fica fazendo bico porque precisa cuidar da criança e porque precisa de uma certa flexibilidade para se a criança precisar. Aí você vai fazer bico, você não vai melhorar no seu emprego. Então, assim, é um problema real que a economia, os governos, eles têm que endereçar. E como isso é prioridade, todo o resto não deveria ser, né? Então, assim... quando você pensa no funcionalismo, nas estatais, sei lá, em várias áreas de atuação, no fundo eleitoral, essas coisas todas. Você sabe que dá pra cortar mesmo, nem existir mais e destinar pro que realmente é importante, você tem que fazer escolhas, você é uma economia, não dá pra investir em tudo, não dá pra pagar tudo, então você tem que pagar aquilo que é mais importante. E você, como sociedade, tem que decidir o que é mais importante. Mas as pessoas... não fazem isso. Por exemplo, de 2002 em diante, a gente nunca teve um crescimento tão grande do funcionalismo público no Brasil. Então, o número de funcionários públicos cresceu, assim, de uma forma nunca antes vista no país. Então, é um absurdo isso, né? É um absurdo, porque realmente tem necessidade ou só pra... E nada contra os funcionários públicos. Tem uns maravilhosos, assim. Tem uns que trabalham, inclusive, em situações bem adversas e trabalham pra caramba. E tem uns que estão sem fazer nada. Então, assim, é muito... Você tem que enxugar isso aí. E é muito difícil, né? Porque se você for ver, é o que você falou, né? Tem uma ponta que trabalha muito e tem outra ponta que, tipo, tá ali só por tá, né? Só pra dificultar, né? Exatamente. Toda a questão de aposentadorias, né? A gente tentou resolver tudo isso nos últimos anos, né? Fazendo a reforma da Previdência, que aí os filhos dos militares não ganhavam pensão, as filhas, né, no caso, pararam de ganhar pensão depois de uma certa idade, tinha pensão vitalícia, era uma farra, né? E agora foi se resolvendo isso aí nas reformas, mas tem que fazer a reforma de... Uma artista da Globo, não vou falar o nome porque não sei se dá pra... mas ela era filha de militar, aposentada e ganhava, acho que era 10 ou 12 mil por mês e já era velha, já tipo assim, já era tipo 45 anos, e ela não casava. Aí eu olhava aquilo lá e falava, mano, a mulher já foi casada 5 vezes. Já foi casada, separou, tem filho. Mas não casa no papel por conta de não perder uma pensão vitalícia do pai lá. Isso eu olho aquilo... E a pessoa trabalha, tem total condição. É artista, meu. Artista, né?
sei lá, 10 mil pra ela às vezes não é nada. Pois é. Mas ela não deixa aquilo ali. Imagina todas as pessoas que fizeram isso somadas, o quanto esse dinheiro não poderia ter ajudado outras pessoas. Milhares de outras pessoas que estavam passando fome. Então é o que eu te falo, o Brasil tem muito dinheiro, tem muito recurso, mas gasta muito mal. O problema não é a quantidade de recursos. A gente não precisa crescer mais para distribuir. A gente precisa alocar melhor o nosso dinheiro que está alocado de uma forma muito ruim. Perfeito. Marília,